não tenho obsessão com o presente porque sou antropólogo. Eu não sei porquê, eu tenho obsessão. Eu gosto de olhar mais o que está acontecendo agora. E óbvio que o que está acontecendo agora é fruto do passado. Mas eu gosto de ver o que está acontecendo agora. E nessa ideia de ver o que está acontecendo agora, eu rapidamente encasquetei com a ideia de, peraí, calma aí. Eu já trabalhei com questões de quilombolas, continuo trabalhando e outras questões do gênero. E uma das coisas que mais falta, que as pessoas mais querem, é mostrar evidências dos laços históricos com a Terra. Esse trabalho do Rogério, simplesmente, eu vou já começar fazendo uma provocação aqui, que não é para onde eu quero chegar necessariamente, é uma audácia. Rogério, descobrimos a pólvora. Como assim? Todo o maciço da Pedra Branca é um quilombo, como ele já colocou, mas no sentido de reconhecimento de um título de terra coletivo das pessoas que estão ali hoje, que podem vir a ser descendentes desses carvoeiros, que podem pleitar uma identidade coletiva de quilombola, porque é assim que funciona, simplificando todo o trâmite do negócio. Então, começo com essa provocação e volto para ela no final. Por que eu fiz esse esqueminha aqui? Porque é mais ou menos como eu entendo. O Rogério já falou, e aí esse tempo está passando, e os carvoeiros do passado estão pequenininhos exatamente proporcionalmente à invisibilidade. O tempo vai passando, esses territórios vão sendo reconquistados, retransformados, e hoje temos agricultores do presente, e acredito que estamos caminhando, que é o que eu vou defender aqui de uma certa maneira, de uma maneira geral no mundo inteiro, essa ideia das unidades de conservação, áreas protegidas, estão virando áreas para turista, grande parte delas. O grande propósito, um dos principais propósitos, além da conservação da biodiversidade, da manutenção dos tais de serviços ambientais, um dos propósitos principais é que isso aconteça. E isso é um processo complexo, que eu não vou conseguir explicar aqui, até porque nem eu entendo ele completamente. Mas vou catucar aqui. Então, como eu disse para vocês, eu não vou trazer respostas prontas, eu vou trazer muitas perguntas e questionamentos e espero que vocês, na hora do debate, rebatam isso aí. Eu entendo, e isso não sou eu que inventei, eu estou partindo de digamos assim, de um grupo de pessoas que pensa assim, talvez um pouco radicais, no sentido de serem uma minoria, e eu faço parte dessa minoria, venho entendendo no Brasil e outros lugares do mundo que tem havido uma espécie de neocolonialismo, um neocolonialismo e uma espécie de conservação neoliberal, que são mais ou menos a mesma coisa. E eu vou falar especificamente da questão das áreas protegidas, e vou dar outros exemplos também. Tá? Eu acho que os termos em si não são tão autoexplicativos assim, mas eu vou tentar falar ao longo do caminho, vocês vão entender quando eu for botando, digamos assim, algumas teses sobre isso. Então, vou falar mais ou menos, isso aqui é mais ou menos o que eu vou falar ao longo da apresentação, tá? Vou falar com mais detalhe disso aí, que é o fenômeno da apropriação das terras, de territórios para fins ambientais, que pelo menos na literatura em inglês, que é onde eu mais me inspiro, porque me parece que as pessoas têm discutido mais isso e estão escrevendo mais em inglês, por alguma razão, chamam isso de green grabbing. Tá? Eu vou falar um pouco desse fenômeno. E aí, de novo, o fenômeno mais específico é o que as pessoas chamam de conservação da natureza in situ, que são as unidades de conservação. No caso que a gente vai falar especificamente aqui, voltando ao Parque Estadual da Pedra Branca. E vamos falar um pouco da presença desses agricultores, que o Rogério falou, que na verdade são, possivelmente, muitos deles, descendentes desses carvoeiros. Mas nem todas as pessoas que estão morando ou que estão utilizando esse espaço são descendentes de carvoeiros. E não é esse tipo de argumento, digamos assim, jurídico, que eu, que não tenho capacidade de fazê-lo, gostaria de fazer. Eu estou querendo mostrar apenas que é um dos caminhos que a gente argumenta para justificar a presença das pessoas nessas áreas. Que todos sabem, ou se não sabem, vamos saber agora, que a maior parte dos parques, que a gente vou chamar tudo genericamente de parque, tá? Reserva biológica, todas aquelas categorias que eu vou falar um pouco mais na frente, os parques, digamos assim, boa parte deles não permite a presença de pessoas dentro. E é o caso do Parque Estadual da Pedra Branca. Então, a gente está aqui meio navegando dentro dessas áreas que são mais ou menos conhecidas como história ambiental e antropologia, no caso, a antropologia que eu tenho tentado praticar, digamos assim, que é a antropologia ambiental, ecologia política. E, como eu falei, a gente está tentando fazer um pouco esse elo do passado e do presente, trazendo essas evidências. Evidências, seja por história oral, memória coletiva, essas abordagens, digamos assim, mais antropológicas, e a presença, os vestígios materiais, que é o tipo de história ambiental que Rogério e Alex fazem mais, que eu não faço tanto. E aí, no final das contas, a gente vai estar meio que provocando essa questão do status legal. Não vou entrar aqui na discussão, que é muito ampla, de populações tradicionais, etc. Quem quiser saber mais, por favor, se matricule na minha disciplina de mestrado, que a gente vai discutir isso bastante.
É isso aí, propaganda. Tem que fazer propaganda. Então, a gente fala sobre os direitos e garantias fundamentais, constitucionais, inclusive, da permanência dessas pessoas. Então, as perguntas maiores, norteadoras, que estão por trás disso tudo, que estão sempre me provocando, são algumas dessas aqui. Até que ponto poderíamos entender esquemas da conservação da natureza como manifestações de neocolonialismo? O que vemos hoje poderia ser considerado como uma conservação neoliberal? Aí outra pergunta é subjacente a isso, que é bem assim do estilo da ecologia política, que eu gosto. Quem controla e controlará... Está escrito errado aqui, né? Mas tudo bem, a gente conserta. Quem controla e controlará, quem tem acesso, quem terá aos últimos recursos naturais do planeta. Como e por quem está sendo feito esse controle de acesso? Quem ganha e quem perde? Essas são as perguntas que sempre estão por trás da minha cabeça. Uma das teses centrais aqui, que eu tenho, não sou eu apenas que desenvolvo, eu estou apenas tentando avançar, de certa maneira, eu vou ter que ler, vou ter que colar, porque quem não cola não sai da escola, não tem como falar isso para vocês aqui, que é o seguinte: a mercantilização da natureza é uma estratégia fundamental para o controle do acesso e recursos e uso dos recursos naturais. A lógica subjacente é transferir o uso e controle dos recursos naturais dos pobres, camponeses e indígenas, povos e comunidades tradicionais, para elites nacionais e mundiais. Todo mundo que está na geografia sabe disso, fala isso de outras maneiras. Isso não é teoria da conspiração. Isso é o que a gente tem visto mesmo. Isso acontece, dentre outros caminhos, por meio de mecanismos de livre mercado, acompanhados, dentre várias outras coisas, como todo um arcabouço jurídico, pela difusão de discursos ambientais. E eu também vou tocar nesse ponto, que é importantíssimo a gente, em vez de a gente ficar discutindo apenas os aspectos técnicos ou ideológicos, a gente tem que descobrir, tem que saber investigar o que está por trás das coisas, no sentido de como é que se constrói consenso. Isso é uma grande questão. Então, essa coisa aqui, ó, do green grabbing, que é uma outra maneira de ler o suposto capitalismo verde. Também não vou me adentrar nisso aqui, mas outros professores já comentaram, paralelamente, tangenciaram isso aqui em várias ocasiões aqui nesse simpósio, que para mim é uma contradição profunda, isso é uma impossibilidade. O capitalismo jamais pode ser verde e sustentável. Contradições inerentes ao capitalismo. Na verdade, também isso pode ser traduzido como história para boi dormir. Então, um dos exemplos aqui desse fenômeno, que se chama de green grabbing, é a apropriação de terras, né, que significa apropriação de terras e recursos para fins ambientais, que incluem biocombustíveis, sequestro de carbono, ecoturismo, conservação da biodiversidade em áreas protegidas, dentre muitos. Por que eu trouxe isso aqui? Porque a maioria desses atos aqui, desses feitos, desses tipos de conquista territorial, desses avanços, são considerados sem nenhuma crítica. São todos eles vistos de uma maneira como positivo, fazem parte de um grande pacote de sustentabilidade que nós estamos embarcando. Poucas pessoas levantam a mão aí, calma aí, tem alguma coisa errada. Na verdade, então, isso aqui é um tipo de argumento e de estratégia que tem sido usada para conquistarem novos territórios, para avançarem, para criam-se novas disputas e novos atores passam a dominar certos setores, passam a ter acesso aos recursos naturais, usando isso aqui que tem sempre um lado positivo e sempre tem um lado negativo. Então, os manda-chuvas atuais, digamos assim, num cenário mais global, uma perspectiva global, desse cenário do que é conservação da natureza, e essas figuras aqui, esses atores, estão por trás, inclusive, do processo constituinte de 1887, que levou à Constituição de 88, são figuras que influenciaram, então, aí hoje, disfarçadas ou não, dentro de toda a lógica de conservação da natureza no Brasil, na América Latina, na África e na Ásia. No Brasil estão aqui ONU, que é o UNEP, principalmente o braço, que é o UNEP, Banco Mundial, a União para a Conservação da Natureza, WWF, Conservation International, The Nature Conservancy, que são grandes entidades que estão aí ditando literalmente as regras, como se fosse uma versão daquela que a gente viveu, que a gente não aguenta mais falar sobre isso, de ajustes estruturais, esse tipo de coisa. Esse pessoal está por trás aí de como é que a gente deve tocar o barco, porque há, de fato, uma agenda mundial de conservação da natureza. Está todo mundo rezando na mesma cartilha, cada vez mais. Uma globalização da forma de pensar a conservação da natureza. Então, apesar da soberania nacional, que é respeitada de uma certa maneira e é entendida, ela existe, há de fato uma busca desses atores por uma governança global, por meio de tratados internacionais e mecanismos de mercado, do tipo mercado de carbono. E, obviamente, de uma linguagem do medo, que foi discutida ontem em especial, que é uma linguagem do medo de criar um pânico geral para dizer que tudo vai acabar,
e assim fica fácil. Por quê? Porque aí eu te vendo a solução. Eu crio o problema e te vendo a solução. Eu estou simplificando o debate muito mais do que isso, não estou dizendo que isso seja apenas negativo, mas a minha visão simplificada é que isso é coisa para aquela famosa história para inglês ver. Eu vou criar um problema e depois eu te vendo a solução. Eu vou dizer que o mundo vai acabar e depois eu te vendo o painel solar que você vai comprar de mim. É isso que é mais ou menos, de uma forma simplificada. Quem quiser debater depois sobre isso, a gente volta. Mas que tipo de desenvolvimento será esse? Será que é possível esse tipo de desenvolvimento para todos os povos e comunidades? Sabemos que não. E aí, como eu tinha falado, como é que se constrói esse consenso? A gente tem que olhar para isso. Como é que se constrói o consenso? Virou verdade absoluta, virou dogma. O pessoal aí, eu acho que tem uma geração, que a gente tem chamado de geração Eco 92. Todo povo que nasceu depois disso aí, rapaz, sustentabilidade, moinhos de vento, painéis solares. E não é bem assim. Temos que pensar bem, criticar com mais cuidado. Então, como que a geografia e outras disciplinas podem estudar a prática e o discurso ambiental, assim como os seus efeitos materiais e simbólicos? Um pouco mais de explicação sobre isso. Então, o discurso ambiental corrente diz que, por exemplo, uma questão que a gente vem pensando bastante, diz de uma maneira geral que os pobres é que causam a degradação ambiental. E, numa escala global, são os países em desenvolvimento que precisam aprender com os mais velhos. Daí a necessidade de uma governança global. No fundo, é isso. É uma questão de vocês não sabem fazer, passa para cá. Eu faço para vocês, eu digo como é que vocês devem fazer. Uma das estratégias básicas, como eu já disse, é criar o problema para vender a solução. Então, com a expansão desse capitalismo aí, que a gente conhece, que passa por, dentre outras coisas, com uma valorização monetária de territórios e de seus recursos, os pobres acabam sendo empurrados para áreas degradadas, periféricas, ou expulsos das áreas conservadas, que é o que a gente tem visto na criação de unidades de conservação para o mundo todo, ou, que é o caso aí, talvez do Parque Estadual de Pedra Branca e de outros no Brasil, essas pessoas devem ficar ali dentro, vestidas de tradicionalidade, mantidas como relíquias do passado, museus vivos em paraísos ecológicos. Então a lógica é muito parecida com a lógica do protocolo de Kyoto, não aquela apenas do poluidor-pagador, mas uma lógica, essa lógica que é a grande lógica perniciosa e perigosa. Eu cheguei até aqui, queimei todo o combustível do mundo, agora vocês querem fazer a mesma coisa? Não pode não, fica aí. Então muita gente está dizendo que é isso que está por trás. A gente vai deixar vocês como estão, que a gente vai te vender uma tecnologia para você ficar como está. Porque você não pode seguir, você não tem a opção e o direito de seguir o caminho de desenvolvimento que nós optamos ou que acabamos seguindo por qualquer razão que seja. Então, de uma certa maneira, olhando no chão, eu chamo esse processo aí, para quem disse que eu não gosto do Marx, eu chamo isso aí de mais-valia socioambiental. Que, de uma maneira geral, eu entendo assim, que seria a função socioecológica ou o serviço socioambiental, que eu não entendo como serviço ambiental, porque depende da presença de pessoas que manejam esses ambientes, não remunerado, seria essa função não remunerada, não compensada, mantida e criada pelo manejo invisível, que o Rogério apontou claramente, feito por pessoas e comunidades locais que geram conservação da natureza. Esse benefício ou serviço socioambiental se deve, em parte, à disposição, por via de coerção, que pessoas coprodutoras desses serviços possuem em abrir mão de certos caminhos de desenvolvimento para o benefício alheio. Vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso com as perguntas aqui seguintes. Então a pergunta é a seguinte: é o pobre rural, o periurbano, o caiçara, o quilombola, o agricultor familiar, o sem nome, que tem que arcar com os custos da conservação? Como assim arcar com os custos da conservação? Eles não estão pagando nada. Então, pelo fato de não poderem seguir um caminho de desenvolvimento que nós seguimos, eles estão pagando o preço da conservação. Eles estão vivendo como relíquias do passado para que você e eu e outros tipos de empreendimentos possam ser realizados nessas áreas que eles abriram mão de seguir um desenvolvimento para que você e eu possamos utilizar. Algumas pessoas têm proposto uma lógica meio parecida com aquela do protocolo de Kyoto que está acontecendo, por exemplo, no Acre. E aí, o que a gente faz então? Aí tudo cai naquela solução de mercado. Então o cara tem que receber para não desmatar? Bolsa Floresta? Será que essa é a solução? Eu acho que não. Eu acho que não necessariamente é a solução. E um dos problemas maiores é esse. Porque na medida que tudo vira mercadoria, o que acontece? Só as pessoas que têm capital podem acessar. Até que ponto a conservação por meio de áreas protegidas depende da limitação social e econômica de certas pessoas, dos moradores locais dessas áreas? Olha, tem exemplos sem fim aqui do que a gente está chamando de neocolonialismo e de conservação neoliberal. Exemplo, o Banco Mundial financiou quase todas as titulações de terra de comunidades negras na Colômbia, chamadas de palenques. Por quê? Reservas indígenas do Brasil vendem crédito de carbono para empresas estrangeiras. Parcerias entre empresas de biotecnologia e comunidades locais
surgem após essas titulações de terra, uma espécie de segurança jurídica para essas negociações. Empresas, bancos nacionais e privados têm adotado, financiado a gestão de implantações de UCs no Brasil e no mundo. Caso, por exemplo, do Parque Estadual da Serra do Mar, que eu trabalhei durante muito tempo. Tudo bancado pelo governo alemão. O valor das terras no entorno das UCs, da unidade de conservação, é cada vez mais alto. Ecoturismo e turismo étnico são atividades que crescem mais do que o PIB da China. Muitos parques são, na realidade, reservas de mercado para uso futuro, que a gente não sabe nem quais são. Quilombos, por exemplo, que é o caso que eu estudei com mais detalhe, estão virando roteiro socioecológico para turistas consumirem paisagens, identidades e até mesmo a pobreza dessas pessoas. Parques, reservas estão virando território para turista, que eu já falei anteriormente. Há muitos anos já são a Disneylândia de pesquisadores da área das ciências naturais. Há muito tempo. Só para mostrar que eu amo a natureza. Eu botei aqui uma foto muito fofa de um panda filhote. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: obviamente que eu acredito na conservação, acredito que é fundamental, importantíssimo, inclusive sou biólogo de formação, mas a forma com que isso está sendo feito é que a gente tem que questionar aqui. E principalmente o direito das pessoas que estão nessas áreas permanecerem ali dentro. Aqui é a famosa Mata Atlântica, a sua área de domínio, onde ela supostamente estaria, e o que sobrou naquela poeira verde ali, tá? Então, obviamente, a gente tem que tomar cuidado com o que restou. E o que restou a gente sabe que é boa parte em função da presença dessas pessoas que têm um modo de produção, um modo de vida compatível, não porque elas são boazinhas e gostam da natureza mais do que eu, elas têm um modo de vida diferenciado, e também por outros fatores, vários. Um deles, no caso da Mata Atlântica, no Rio de Janeiro em específico, é simplesmente o fator orográfico, o fator da montanha. As montanhas que têm floresta estão em floresta porque são montanha. Se não fosse no Planalto, já era. Se fosse planície, já estava tudo pro saco há muito tempo. E é bom lembrar o seguinte também, que o Rogério sempre chama a atenção disso. O maciço é pedra branca, o parque é outra coisa. O parque é uma coisa, não confunda. É uma camada institucional, uma camada de poder, um processo de territorialização recente e que entra na nossa cabeça como se, na verdade, como se aquele território, aquele espaço fosse de fato aquilo, e não é. Ele vem sendo transformado. E outra coisa que eu lembrei, mas não falei, é que ninguém faz parque em capinzal. As pessoas só fazem parque em floresta. Então, na maior parte dos casos, as unidades de conservação não são elas as responsáveis pela conservação. É o contrário. Porque tem floresta, o cara vai lá e bota um parque. E aí, só para lembrar que tem esses atores internacionais, e o caso da Mata Atlântica aí, que já foi reconhecida, inclusive está na Constituição, que é um programa da Unesco, Man and Biosphere, que é uma reserva na Mata Atlântica, né? Como chama? Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, a Mata Atlântica inteira. E aí sabemos no Brasil que tem uma série de capítulos aí, né, de políticas que têm sido desenvolvidas e são muito interessantes, criam uma série de oportunidades e uma série de problemas também. Principalmente a Constituição, que aí tem um capítulo de meio ambiente e várias outras coisas esparsas que dão esse arcabouço jurídico, esse entendimento, especialmente o artigo 225. E aí temos o SNUC, que é o que organiza toda essa questão, esse arcabouço de quais são as unidades de conservação, como é que elas estão aí, e elas são totalmente espelhadas no modelo internacional da IUCN. E tem o decreto de 2007 também, que aí começa a regulamentar com um pouco mais de detalhe o que já começa a se abrir nesse SNUC de 2001, que é a possibilidade de incorporar de fato essas populações tradicionais, rurais, outros tipos de populações que se identificam culturalmente de formas diferenciadas e que são consideradas tradicionais dentro dessas áreas. Então nós temos um arcabouço de unidade de conservação que tem gente dentro e uma que não tem gente dentro. E as que tem gente dentro, cada vez mais o discurso e a prática é que só podem permanecer pessoas que são consideradas tradicionais. Aí entra toda uma discussão o que é tradicional e o que não é. Mas, como eu disse, abre oportunidades. Mas o problema é que ela transforma essas comunidades tradicionais, de maneira geral, em entidades ecologicamente sustentáveis, congeladas num passado idílico, imaginário. E aí, outra coisa interessante, que aí está por trás dessa ideia do neoliberalismo na conservação, é que essas novas formulações, elas não impedem negociações e parcerias, por exemplo, com governos e empresas, com as naturas da vida. Como eu já disse aqui, os tipos de unidade de conservação que temos no Brasil, quem manda aqui é o ICMBio, era o IBAMA, agora não é mais, né? Agora quem pega isso aí é só o IBAMA, é o ICMBio. Então essas duas categorias principais, que estão tudo previstas na lei, proteção integral e uso sustentável.
No Rio de Janeiro, aqui, nós estamos falando dessa unidade de conservação, que é de proteção integral. No Estado, se eu não me engano, só tem 2 unidades de conservação de uso sustentável. Inclusive, o Aventureiro, que o Rogério trabalhou há muitos anos, foi transformado agora numa reserva de desenvolvimento sustentável, voltada para a pesca. Então, enfim, o que interessa para nós aqui é que os parques nacionais e os parques estaduais são todos parte dessa mesma categoria. Não pode ter gente. São estabelecidos com o único propósito de visitação, pesquisa científica e turismo. Quem está lá dentro que se lasque. Unidade de Conservação da Natureza, Estado do Rio de Janeiro. Está aqui uma distribuição delas mais ou menos, que seguem aqui o maciço e tal. Aí eu botei uma rodinha ali mostrando, que o Rogério já mostrou, que é o Parque Estadual da Pedra Branca, que cobre quase todo o maciço. E aí o papo final aqui, para a gente passar a bola para o Alex, que é essa discussão, que está muito incipiente aqui no caso desse trabalho que eu estou apresentando, mas aqui é uma provocação que eu estou fazendo. Que os descendentes dos carvoeiros podem ser quilombolas ou outras coisas, e não necessariamente precisam lançar a mão desse aparato jurídico, porque, de acordo com a minha advogada de plantão, o buraco é bem mais embaixo. Não precisaria de recorrer a esse tipo de formulação. E aí a gente está falando de carvão, de memória coletiva do passado, e estamos falando hoje do presente. E o trabalho muito importante também, que é referência aqui, é da Annelise Fernandes, que é professora da Rural, que trabalha há muitos anos nessa região, com os agricultores. E o que eles mais plantam lá, se não me engano, é caqui e banana. E ela diz que isso é uma das formas também deles assegurarem, digamos assim, a posse, de mostrar que estão vivos, que estão ali, de resistência. E o que está acontecendo é que essas áreas, esses territórios, estão sendo transformados em lugares para turistas, né? Como eu já disse, como um parque, um evento mais recente. A própria Annelise, numa conversa que eu tive com ela muito interessante, estava falando dessa questão de como que os caminhos das pessoas, que era ali o lugar, a vida, o vivido, o espaço habitável dessas pessoas, está virando trilha para turista, nas lógicas que estão aí no mundo inteiro. E estão construindo, nesse momento agora, essa linhazinha amarela que vocês estão vendo aí, é a trilha Transcarioca, que é para o pessoal ir lá fazer quase que um caminho de Santiago aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Aí tem várias plaquinhas. Estupro para a direita, assalto para a esquerda. E o cara vai caminhar de onde é que é, de Guaratiba, que vocês estão vendo aqui no mapa, até o Pão de Açúcar, apenas. São quantos quilômetros? 140 quilômetros. 150 quilômetros. O cara sobe, desce e tal. Transformando, dando um outro significado, um outro uso, uma outra ressignificação desse espaço todo. Então, para terminar, há, de fato, um conflito de direitos e de territórios. Não quer dizer que sanando esse conflito aqui de direitos vai levar a mais conservação, menos conservação, não estou dizendo nada disso, é outra história. O que eu estou dizendo é que essas pessoas têm o direito de permanecer lá dentro porque elas são simplesmente anteriores ao parque, e isso basta. Então, quem tem o direito de usufruir, essa é a minha percepção, minha concepção do pouco que eu entendo de direito, que é nada praticamente, mas é como eu vejo, e tem o apoio aí da Celina. Quem tem o direito de usufruir esses territórios? Quem tem o direito de contar essa história? Como se garantirá a intocabilidade do patrimônio histórico-cultural ali existente? Num conflito dessa natureza, qual direito deve prevalecer? Quem tem mais direito? Eu acompanhei alguns casos de quilombo versus unidade de conservação. Quem tem mais direito? É o quilombo? O quilombo chegou, fica o parque, encolhe, como é que é? E agora? E tal? Não, encolhe para lá, encolhe para cá, o que faz? Quem é que manda? É a Constituição ou é a coisa infraconstitucional? Como é que é isso aí? Qual o bem jurídico é mais relevante e valioso? São as pessoas de hoje? São os turistas? São... Passadas, isso aqui eu extraí de um texto da Annelise Fernandes, tá? Só para a gente fechar. Passadas 3 décadas da criação do parque, para esse grupo, não se trata mais de questionar a existência do parque em si, mas de afirmar a possibilidade de nele permanecer a partir do reconhecimento jurídico formal, e suas formas de ocupação específica e uso dos recursos naturais. É isso aí. Obrigado.
tarde. Queria agradecer o convite da comissão organizadora pela proposta de participar dessa mesa aqui com meus amigos, meus colegas. Antes de eu começar a entrar na minha fala aqui, eu vou tentar agilizar um pouco para a gente não passar muito tempo. Eu vou vir de uma perspectiva mais ecológica, poder encontrar uma perspectiva mais cultural e histórica do Rogério, que ambos também me interessam, a gente trabalha junto, a gente tem essas discussões. E eu parto, então, de um conceito que emerge, é um conceito novo, é um conceito que vem da ecologia, que se chama ecossistema emergente. E antes de eu entrar efetivamente nisso, eu queria fazer uma enquete aqui. Quem já ouviu falar desse conceito? Levante a mão, por favor. Meus alunos. Mais um que eu não conheço. 3. Então é um conceito que eu estou pegando emprestado da ecologia e estou trazendo para a geografia justamente porque eu acho interessante a perspectiva que ele traz justamente para entender uma área da geografia que me interessa muito, que é justamente a relação entre a sociedade e a natureza. Então, antes de mais nada, vale a pena eu apresentar um pouco mais do meu antecedente teórico-conceitual, que então parte desses... Bem, o sistema socioecológico não é bem um conceito, na verdade, já passa a ser um campo interdisciplinar que apresenta uma ideia de que são sistemas que não pode se entender apenas como a junção de um sistema natural e um sistema social. E que, na verdade, parte um pressuposto a partir de uma base de pensamento sistêmico que é um todo interconectado e que o desafio do sistema socioecológico é justamente entender essas interconexões, justamente para poder entender questões e problemas atuais que são tanto de âmbito ambiental, social, cultural, político, econômico. E o desdobramento de dois conceitos que eu utilizo em sala de aula, que também são poucos conhecidos na geografia, que biomas antropogênicos, que justamente fala então de processos ecossistêmicos em escala global, que vão ser atualmente uma função da densidade populacional do solo, não mais pensando no conceito tradicional de biomas como uma função da distribuição de grandes fisionomias vegetais relacionadas a tipos climáticos. Então aí já parte então para um pressuposto que a distribuição dos biomas que temos hoje em dia são um resultado direto da interação com a nossa sociedade em função principalmente da densidade populacional do solo. E que se baseia também nesse outro conceito que eu acho que é mais polêmico, que é o conceito do antropoceno, que foi cunhado pelo Paul Crutzen, que é um vencedor do Prêmio Nobel de 2001, se não me engano, e que propôs essa ideia a partir de uma noção de que a transformação da superfície terrestre é inexorável, já atingiu toda a superfície terrestre e principalmente pode ser observado, entendido, mensurado nos compartimentos atmosférico, biosférico e litosférico. Exemplos vão desde extinções em massas que já se equivale a outros períodos geológicos, deslocamento de terra e processos erosivos que são equivalentes em termos de proporção e escala de magnitude também a processos geológicos pretéritos, e a questão um pouco mais polêmico, falando de atmosfera aqui, que já sim, de acordo com os estudos de Paul Crutzen, que é um cientista da atmosfera e que também se baseia no IPCC, que já temos uma interferência em padrões e processos de elementos químicos sendo depositados e alterados na atmosfera. Então, a partir dessa tríplice entendimento de que estamos modificando a superfície terrestre nesses 3 compartimentos, ele propôs esse conceito que é muito criticado principalmente pelos geólogos por não ter uma base estratigráfica para sua comprovação. Então, fica ainda com uma coisa conceitual, efetivamente. Então, o conceito de ecossistema emergente, ele tem essa base conceitual justamente se apoiando na ideia de que a transformação humana dos sistemas naturais se apresenta de diversas formas e já apresenta alguns resultados que já não são mais modificáveis. Então, a definição do proponente do conceito
de ecossistema emergente é justamente que é um sistema composto por elementos bióticos, abióticos e sociais, que a partir da ação humana difere dos sistemas históricos e que apresenta uma capacidade de auto-organização sem o manejo humano. Então, a ideia central por trás disso é justamente que, após algum grau de modificação, seja mudança da estrutura, composição, seja através da introdução de uma espécie exótica, aquele sistema não tem mais a capacidade de voltar a algo que seria um ecossistema histórico dito original. Bem, essa ideia também serve se suporta em parte na noção de que o que temos de ecossistemas hoje em dia já há muito tempo foram modificados, não existem mais ecossistemas históricos, o próprio conceito de natureza é um conceito que atribui essa transformação inerente que não tem mais volta em vários processos. Então, a ação humana ela tem uma característica de ser uma ação histórica e, bem, a proposta, então, de ecossistema emergente, eu vou adiantar um pouco aqui, só para a gente ter uma ideia melhor. Esses ecossistemas emergentes, ou chamados também de neo-ecossistemas, eu prefiro ecossistema emergente como um sinônimo justamente porque o próprio conceito está emergindo, eu prefiro usar o conceito, a terminologia emergente, não novo, como algo já um produto fechado, como um produto terminado. Ele vai ser a derivação de um sistema natural, ou dito selvagem, aí entre aspas, justamente porque essa noção de selvagem ele é muito fraca, ela não se apoia em registros históricos, mas que são sistemas que mantêm um alto índice de diversidade, vai ter um índice de degradação e invasão, ou de áreas intensamente manejadas, como de agricultura intensiva, que foram abandonadas e que, portanto, já não apresenta mais esse papel de agricultura ou de ambiente manejado pelo homem e que já se configura como algo novo, algo diferente e algo que não tem como mais retornar um sistema natural. Então temos vários exemplos mundo afora. Aqui a gente tem uma mata de 45 anos de idade que o subbosque vai ser dominada por tulipeiras africanas com um subbosque composto por árvores nativas. Então é um sistema misto, híbrido, que ainda não tem como, pelos estudos de Lugo e colaboradores, dizer que tem como voltar para o ecossistema original. Essa pastagem aqui no interior do Texas também mostra o que? Um estado de invasão a partir dessa espécie de juníperos que já vai alterando a configuração original para um outro tipo de sistema. Então, vários dos exemplos de ecossistemas emergentes são ecossistemas invadidos por espécies exóticas que não pertencem àquele sistema original. Bem, então as trajetórias para a gente chegar nesses sistemas emergentes, justamente vai ser a partir daqui do abandono, das mudanças históricas feitas por tanto processos deflagrados por mudanças climáticas ou invasões biológicas, ou o abandono de ambientes antes utilizados para atividade humana, como pastagens ou agricultura, ou até também a degradação, que é um termo que eu evito usar, mas a modificação de ambientes que foram também já previamente restaurados e que já não se mantém sem o manejo humano e que acaba apresentando um estado de novidade em termos de composição de espécie, de dominância de espécie, de interações entre as espécies e na funcionalidade daquele sistema. Bem, então para entrar um pouco aqui, especificamente no contexto do Rio de Janeiro, a gente tem aqui o exemplo da Mata Atlântica, que hoje em dia apenas 10% permanece. Isso aqui é um dado já bem sabido. Na verdade, a gente alterna nossas colocações de 6%, 7% até 12%. Isso vai variar de acordo com a escala de resolução das imagens satélites sendo utilizadas e a incorporação do tamanho dos fragmentos sendo incorporados. A gente tem então um padrão
no Rio de Janeiro, como o próprio Rodrigo estava falando, as porções que hoje em dia abrigam remanescente Mata Atlântica estão diretamente relacionadas com as porções de relevo mais acidentado, que justamente mostram o padrão de retenção de hábitat que a gente tem para o bioma Mata Atlântica, está diretamente relacionado com a dificuldade de se ocupar escarpas mais inclinadas e ambientes com altitudes mais elevadas. Então se cria uma desigualdade em termos de áreas de conservação. As áreas de baixada de planície foram primeiramente ocupadas, e no Rio de Janeiro não deixa de ser exceção. A gente tem então 3 maciços costeiros que retêm o que a gente, no primeiro olhar, acharia que seriam remanescentes florestais, perto de estados originais. Porém, esses maciços costeiros, na verdade, eles abrigam florestas que têm, como o Rogério e o Rodrigo estavam falando, histórias bem interessantes. Bem, em termos de ecossistemas emergentes, eu me deparei com esse conceito e, como na minha formação geográfica eu tive o prazer e a oportunidade de, desde o início dos primeiros campos que o Rogério encontrou, as carvoarias, levantar indagações sobre quais eram as consequências dessa atividade em termos da estrutura da composição da vegetação, os legados que isso tem na paisagem. E, mais recentemente, indo para o Maciço da Tijuca, eu me deparei com outro tipo de alteração e utilização que também serve como um ponto inicial para eu aplicar esse conceito. Então, se no Maciço da Pedra Branca, alguma das carvoarias, dos ambientes que foram produzidos carvão para a cidade de Rio de Janeiro no século XIX, o resultado do abandono dessa atividade levou a uma nova dominância de uma espécie, que é a carrapeta, que não tem um padrão de dominância encontrado historicamente, originalmente, nesses ecossistemas. Então, isso por si só já mostra uma relação direta de uma espécie que, por mais que seja nativa, alterou seu padrão de dominância e densidade naquela localidade como consequência de uma atividade humana.